O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani e eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje a gente vai falar sobre os serviços e facilidades que os síndicos podem trazer para dentro dos condomínios. Um assunto bem amplo e bem interessante para todos. Vanessa, você quer começar? Eu posso. Olha, uma das comodidades mais fáceis que já vem acontecendo já há bastante tempo nos condomínios são as feiras, os bazares que acontecem entre os próprios moradores, bazares das amigas, desapegos, várias nomenclaturas. E hoje, o que eu percebo com as empresas de tecnologia, com as empresas de supermercados, são algumas outras facilidades que a gente também pode trazer aos condomínios, como os mercadinhos, né? Supermercados de acesso rápido, as lavanderias, e tem algumas outras também de sanduichinhos na piscina, enfim. Mas as feiras ainda, para mim, pelo menos nos meus condomínios, elas acabam sendo o carro-chefe. As empresas de food truck também, então os eventos, o pastel, né, todo mundo acha o máximo, e empresas que normalmente venderiam para grandes redes de supermercados, sacolões, que também já estão tendo a oportunidade de fazer a venda direta aos moradores. Hoje eu tenho, por exemplo, orquídeas, que vêm diretamente dos produtores, dos agricultores, vendendo diretamente nos condomínios, a questão de pães, mini padarias, que também acaba sendo uma facilidade, principalmente para condomínios que são mais afastados e que não têm essas facilidades de grandes hipermercados e padarias próximos. E quem que não quer ter uma comodidade de sair da sua unidade privativa e na área comum já ter acesso a todos esses benefícios, não é? Então, esses são alguns. Eu acho assim, primeira coisa, né? Síndico, gostou da ideia? Tá a fim de implantar? Pensa nas características do seu condomínio. Sim. Porque tem condomínio que funciona a feira, tem condomínio que a feira não funciona. Exatamente. Tá? A gente tinha um condomínio que ninguém queria saber de hortifrutis, né? Todo mundo queria saber do pastel e do chopp, entendeu? Então, assim, conheça o seu condomínio. Conhecendo o condomínio, você pode saber o que você pode trazer para dentro. Um outro ponto importante. Você não pode usar as áreas deliberadamente. Então, precisa ter uma ordem, né? Você não pode estragar a área comum do condomínio. Então, procedimento, né? Procedimento. Organização. Informação, procedimento, sempre. Então, assim, não dá para fazer todos os dias. É verdade. Não dá para você colocar o churrasquinho embaixo da janela de uma pessoa. Então, assim, tudo precisa ser pensado. Estudado. Eu acho que o ponto que você tocou é imprescindível, Priscila, para ser bem sincero. E tem um outro ponto que eu vou fazer um link aí com o que você acabou de falar. Da mesma forma que benefícios, serviços podem ser trazidos para o condomínio, a gente tem sempre que lembrar que muitos vão ser favoráveis, mas não significa que todos serão favoráveis. Então, você tem que fazer realmente essa análise que você acabou de falar. E um outro ponto também, gente, vamos fazer uma análise econômica. Não vão pensar vocês que qualquer condomínio pode ter uma feira. Não dá. Se você tem um condomínio que tem 30 unidades, como é que você vai implantar uma feirinha semanal lá? Nós estamos falando de serviços que normalmente são indicados para condomínios de grande porte, sim, 300, 400 unidades. Por quê? Porque o comerciante, seja ele o cara do mercadinho, do pastel, da feira, ele quer o quê? Ele quer volume, ele quer volume para poder atender. Então, ele não vai querer fazer uma feirinha num condomínio que tem 2 torres de 30 apartamentos cada. Ele vai atender 3 pessoas, né? Exatamente. Então, as pessoas também têm que levar em consideração que nem todos os condomínios
tem essa Indicação. Eu acho que é legal a gente falar que existem empresas que organizam isso. Porque, por exemplo, se numa semana você tem o pastel... Porque se você tiver num condomínio de 100, mesmo que tenha 100 unidades, se você tiver o pastel, o hambúrguer e o churrasco, todos os finais de semana, nenhum deles vai vender bem. Mas se você tiver em uma semana o pastel, em uma semana o hambúrguer e na outra o churrasco, você consegue dar uma diversidade para os moradores, né? E você consegue atender bem a pessoa que está lá vendendo. Então, se você tem alguém para organizar isso... Mais fácil. É mais fácil. Geralmente, eles não cobram nada do condomínio. Não, a gente nunca precisou pagar. Pelo contrário, tem empresas que não têm fins lucrativos. Mas, por exemplo, vai utilizar o espaço das docas para fazer uma feira de food truck, por exemplo, ou uma feira à noite. Vai gastar energia elétrica para fazer a iluminação dessas barracas. Eles pagam um recurso financeiro para manter, né, colaborar para manter essa feira funcionando e eles também terem essa contrapartida, que facilita os condomínios. E eu acho que dentro desse ponto a gente pode colocar, mas meu condomínio é pequeno, o que será que eu posso fazer? Escolha uma data comemorativa e traga isso pra dentro do seu condomínio. Faz testes e outra coisa, enquetes com os moradores, né? Empresas sérias também, porque você tem que colocar empresas muito sérias no mercado, tem que ter aquele boca a boca, tem que perguntar que condomínios que você já serve, por favor, quer indicação, conversar com os outros síndicos pra ver se tá funcionando, né? Eu tive um caso de um prestador que ele combinou de fazer uma padaria, food padaria. E aí tinha que já tá 6 horas da manhã no condomínio, cadê o cara? O condomínio fez uma baita de uma divulgação. Desespero, o homem não apareceu. Todo mundo descendo pra comprar o pãozinho quentinho, até pra prestigiar o prestador e ter esse benefício, cadê o cara? Não veio. Deu um problema, não avisou. Ou seja, ele vai voltar no condomínio? Nunca mais, não. Né? Você fica com carão. Interessante você falar isso. Eu tive um caso específico que aconteceu com o que a gente chama de padaria truck, né? Assim como tem o food truck, padaria truck. E olha só a situação. Condomínio grande, 600 unidades, certo? Foi contratado porque era uma demanda que as pessoas queriam, né? Não precisar sair de casa no final de semana para ir na padaria. Funcionou por mais ou menos uns 6 meses, 7 meses. E o próprio prestador de serviço desistiu, porque não tinha demanda suficiente. Então, você vê, e estamos falando de um condomínio grande, 600 unidades, né? Uma única padaria truck para atender somente aos sábados e domingos, não era para fazer durante a semana. Infelizmente, não deu certo, porque não houve a demanda. E sabe um ponto que me chamou a atenção nesse caso específico, que isso também eu acho que vale para outros tipos de serviço? O morador, o condomínio, ele tem que ter a consciência de que muitas das vezes esses serviços, você não vai ter o mesmo preço que você pagaria lá na padaria ou lá na feira. Você paga pela facilidade, né? Exatamente. Mas às vezes as pessoas esquecem que, espera só um pouquinho, você está tendo o serviço na porta da sua casa. Você não precisa pegar o carro para sair. E a segurança. A comodidade tem preço. Sim. Porque isso é importante, porque às vezes a gente vê comentários, né? Assim, nossa, mas o quilo da maçã tá muito caro. O síndico tá ganhando. Sabe? O síndico tá levando maçã para casa. Eu, particularmente, a Vanessa tocou num ponto interessante, e às vezes você está gastando luz do condomínio e tal. Quando eu faço negociação com esses prestadores de serviço, eu falo, olha, eu prefiro que o benefício que você dá, aplica na tabela de preços para beneficiar todos os moradores, perfeito? Porque com isso a gente tenta trazer a facilidade num preço mais próximo possível. Eu peço os dois, eu falo, traz o benefício, eu quero o preço. E os moradores fotografam, assim, olha quanto paguei no limão, olha quanto que eu tô pagando, não sei o quê. Eu acho... É complicado, eu acho. Eu queria só juntar duas coisas que o Carlos e a Priscila falaram. O Carlos falou que alguns condomínios não têm a característica e nem a demanda, né, para a gente montar esse tipo de serviço. Que a gente focou mais em feira, gente, porque é o que mais dá certo, realmente, pela experiência de nós 4, é o que mais dá certo. Mas, assim, tem uma série deles. Mas, assim, a questão das feiras ou eventos e tal, em condomínios pequenos, dá para ser feito também. Como que dá para ser feito? Como a Priscila falou, pega uma data pontual, Natal, vamos supor assim. Lógico que você não vai fazer no dia 24, porque todo mundo vai querer passar com a família. Mas você faz previamente, por exemplo, dia 21, dia 22, e você estimula os condôminos a trazer convidados. Então, um prédio de 30 unidades,
com convidados, a gente vai conseguir chegar aí umas 300 pessoas, um evento único, que não vai ser canibalizado por outras datas na outra semana e tal, talvez dê certo, assim. Então, é caso a caso. Eu acho que é importante a gente colocar essa possibilidade também, senão a pessoa que mora num apartamento de 20, 30 unidades vai falar, putz, no meu nunca vai ter. Não, dá pra fazer. Festa de Natal, sensacional. Carnaval, as crianças adoram. E eu acho que a gente também pode colocar que algumas empresas trabalham com pontos específicos, como o Natal. A pessoa vai lá com... Halloween, né? Não, mas tem a questão do... leva o panetone pra sua casa. Você não precisa ir até a loja. Exatamente, A gente já fez panetone. isso. Papai Ovo Noel. de Páscoa, a gente já fez. E é engraçado que às vezes você acha que vai dar certo e não dá. E às vezes você acha que não vai dar certo e dá. Dá certo. Tem que testar. Entendeu? Eu sempre falo, tem que testar. E é assim, é você ter um parceiro que saiba que isso pode acontecer. Que o risco é pros dois, né? De repente ele com o caminhão lá cheio de panetone e não vender nenhum, entendeu? E as enquetes, né? Quando a gente coloca as enquetes perguntando pros moradores se eles têm interesse no serviço, a gente já consegue metrificar também. Sim. Porque os achismos hoje não dá pra fazer, né? Fazer gestão com achismos é roubada. Sim, Né? Então, eu acho que é importante essa questão. Detalhe, a gente está focando mais em feira, em produtos alimentícios. Um serviço que poderia ser válido tanto para um condomínio de grande porte como de pequeno, por exemplo, o serviço de lavanderia, de recolher roupas no prédio. Tem gente que até tem armário, né? Tem umas empresas que tem um armário. Existem serviços indicados para qualquer tamanho de condomínio. Né? Mas o ponto é, que a gente já comentou aqui, é identificar qual é o perfil do seu condomínio e aquilo que pode ou não dar certo. Sim. Trabalhando, fazendo testes, fazendo enquetes, enfim, buscando o benefício para o morador. Sim, tem aquelas empresas, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que pensam no futuro sem carro, né? Em que eles colocam disponível um carro de locação. Um carro elétrico. Um carro elétrico. Pay-per-use. Que você paga pelo que você usa. Então, assim, hoje, ao invés de pegar um Uber, eu vou pegar o carro que tá ali e vou, entendeu? Então, o carro pra ir no compartilhado. mercado, né? Por exemplo, é muito ruim você pegar o Uber para fazer um supermercado, né? Você pega o carro do condomínio, aluga por 1 hora, 2 horas, você vai no supermercado, traz, volta, deixa o carro lá. É muito... Bicicleta, tem uma série de coisas. Principalmente os prédios, né? Os condomínios no centro, que não tem as vagas de garagem. E tem já o bicicletário, né? Então, bicicletário Aí tem os dias da bike. O rapaz cobra um valor fixo e faz aquela revisão toda nas bicicletas do condomínio, dia da bike. Né? Então, isso é também uma facilidade. Isso também dá pra fazer, e aí a gente tá falando de facilidade, que é uma coisa que é importante. A gente falou num outro programa em relação a consumo de gás, mas os aquecedores de passagem precisam ser limpos todos os anos. E você pode, de repente, fazer um pacote com uma pessoa. Geralmente, na implantação, as pessoas acabam comprando da mesma empresa apresentada pela administradora ou pela sindicância com desconto. Porque se você compra é diferente de você comprar 30. Então, você comprando 30, você tem um desconto. Praticamente todos da mesma marca, certo? Sim. Certo? Então, o que você faz? Você contrata um cara e fala assim, olha, então... Você faz um levantamento, quem quer fechar, o preço inicial é tanto. Vamos supor, o preço inicial é 100. Mas se a gente conseguir atingir 20 unidades, o preço vai baixar para 80. Isso é possível de ser feito? Seria o sistema de compra coletiva. Exatamente. A gente está falando em benefícios e serviços. Tem alguns condomínios que trazem a questão de vacinação dentro do condomínio. Eu não sou muito favorável a nada que tenha a ver com injeção, vacina, porque sempre existe aquele morador que cria um caos no universo condominial. A vacina será que era vencida? Não, então. Será que não? O que Aí acaba trazendo mais trabalho pro síndico do que... Eu concordo com você, Vanessa, e eu digo mais. Porque a gente sabe que vacinas são extremamente importantes e seguras. Sim. Mas existem as exceções, os casos em que dá algum tipo de reação. Acho que é culpa do condomínio. Exato. Então, eu fui orientado pela nossa assessoria jurídica e falei assim, olha, nós não recomendamos que vocês façam. Por quê? Porque se tivermos um único caso de um morador, uma criança que tenha tido uma reação negativa, a responsabilidade está toda em cima do condomínio que fez essa contratação. Esse tipo de serviço em não compensação, recomenda. a gente já fez campanha de coleta de sangue no condomínio que eu moro. Foi fantástico. Teve cobertura da Record, teve uma série de, assim, não só da Record, tivemos uma rádio, se não me engano, a Jovem Pan,
que fez a cobertura, nós tivemos, nos 2 dias que nós combinamos com os moradores que iríamos fazer a coleta de sangue, no primeiro dia só sobraram 5 bolsas, vamos chamar assim, ficaram faltando, eram 75 que se imaginava, vieram 70 pessoas. No segundo dia, que foi na semana seguinte, por volta de 1h da tarde já tinha... que legal. Isso é muito legal, hein? Poxa, você vê, foram 150 praticamente coletas de sangue em 2 pontos, em 2 dias, basicamente. Para o banco de sangue foi fantástico. Trouxe um benefício para outras pessoas, né? Isso é bem legal. Eu acho importante a gente pontuar também, né? Que não existe uma fórmula para isso dar certo, né? Existe uma característica do condomínio. Isso, cada condomínio tem uma característica, cada player, cada empresa trabalha de uma forma. Existe a possibilidade de você colocar uma vending machine no seu prédio, por exemplo. Existem formas de contratação dessa vending machine. O condomínio paga uma locação ou é colocada gratuita. Não, o condomínio paga uma locação e fica com a receita, que eu não concordo, mas assim é uma possibilidade. Ou é colocado em comodato e a pessoa fica com a receita. Às vezes eles exigem um mínimo de venda por mês. Então, assim... Inclusive, isso funciona também com lavanderia dentro do condomínio. Isso, né? Lavanderia coletiva, dentro do condomínio. A gente pode fazer um programa sobre isso. Que hoje já estão entregando muitos condomínios com a lavanderia, porque com a diminuição das unidades... Não tem área de serviço. Então, assim, tudo é adaptável, assim. Ou no limite chegar e falar assim, isso aqui não nos interessa, porque fica muito custoso, ou isso aqui é legal, isso aqui está dando muito trabalho. Você tem que ir testando e sentindo. Mas essa é a minha recomendação. Primordial é ver as características do condomínio. E tem que sentir os moradores, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, tem que testar. Eu penso assim, se você não testar, você não vai saber se vai dar certo. Não vai acertar e não vai errar, né? Mesmo quando os moradores, eles falam, porque existe também uma adaptação. Até esses serviços dentro do condomínio tem uma adaptação que deve ser respeitada. São prestadores de serviço que vão estar atendendo pela primeira vez uma determinada demanda e um condomínio é diferente do outro, cada condomínio tem seu DNA. Então, às vezes não deu certo no primeiro dia, não quer dizer que não vai dar no segundo. Então, tem moradores que já falam, olha, por isso que eu fui contra, não tem que colocar nada, não deu certo. Existe um período de adaptação. Então, eu recomendo a todos os condomínios que apreciem esse período de adaptação, verifiquem, né? Não sai criticando. E não julga todo mundo que tá ali por vamos supor, o cara de não sei o que deixou tudo sujo, não pode mais ter a feira. Não, é só o cara não só divertido. E um outro ponto eu acho que é importante falar, né? Disso que você falou da adaptação. Você, por exemplo, não vai começar a comer alface porque começaram a vender alface no seu prédio. Sim. Você já consome alface e provavelmente você já vai estar estocada. E talvez no primeiro dia que o cara vai lá, não vai precisar comprar. Você não vai precisar comprar. Ou você só vai dar uma olhadinha pra ver qual é a cara do alface. E é uma relação de confiança também, a alimentação, né? Então você vai sapear, você vai olhar, de repente você vai comprar um pouquinho, vai experimentar. Então tem um tempo de maturação mesmo. As pessoas hoje em dia são muito ansiosas, elas querem tudo pronta e críticas, né? Eu falo muito assim, a gente passando por essa fase que a gente passou muito crítica, a gente continua numa fase crítica, mas já com uma certa flexibilização, só não erra quem não tenta, né? Se você ficar quieto, inerte, em berço esplêndido, alguém vai errar por você. E talvez a pessoa acerte por você e você perca o seu emprego. Pois é. Então é por aí. E o bom inerte serve pra quê, gente? Pra nada. Não adianta a pessoa ser boa e não fazer nada, né? Tem aquele que não solta nem um comunicado, porque já que me esqueceram, é melhor eu ficar bem quieto. Tá todo mundo quieto, eu não vou lembrar que eu existo. Exatamente. E uma coisa importante é que assim, olha, a ideia, quando o síndico traz essas comodidades, esses benefícios, esses serviços, é para que a massa condominial ganhe. Ganhe o quê? Ganhe facilidade, ganhe justamente uma valorização patrimonial, porque esses tipos de benefício hoje trazem muita comodidade. Você não precisa tirar o seu carro da garagem, você não precisa gastar gasolina, você vai diminuir o seu tempo. Para isso que também tem essas empresas que fazem hoje as entregas de supermercado, ninguém aguenta mais ficar em fila de supermercado. Importante dizer que o síndico não ganha nada. Não. Ganha dor de cabeça para organizar o negócio e só está tentando trazer uma facilidade para os condôminos. Sim. Lógico, a gente tem o
o nosso contrato de prestação, Sim, a gestão. gente ganha pelo nosso trabalho. Mas assim, de agregar coisas, a gente não tem... Não tem benefício nenhum, Só dor pelo de cabeça. contrário. Não, e dá dor de cabeça, porque às vezes a pessoa vai fazer uma tempestade num copo d'água por uma questão que é só de adaptação. Mas cá entre nós, e a gente sabe disso, quem costuma fazer, quem é assim, extremamente crítico, ou gosta de fazer tempestade em copo d'água com coisas simples, são basicamente sempre as mesmas Sim, pessoas. sim. É o que você fala, os 10%. É aqueles 10, 15% que são fora da curva. Porque gente Porque a feliz grande não enche o maioria, a grande maioria vê aquilo como benefício. Eu acho interessante, porque os grupos de WhatsApp, eles mostram para você uma foto clara do perfil de cada um ali, né? Então, você vê que aquelas pessoas que são sempre críticas, mesmo quando elas querem elogiar, elas acabam fazendo uma crítica, porque elas falam assim, não, realmente foi muito bom, porque os outros moradores elogiaram, mas sempre tem um Puta, mas. sempre tem um mas, Tudo que você falou inferno. antes. Então, a gente sabe que aquelas pessoas a gente tem que ouvir filtrando, ter um filtro para poder acertar, mostrar que a gente está indo no caminho certo. Mas olha, turma, a gente só traz benefícios e serviços de comodidade para os condomínios, para deixá-los mais felizes, para não ter problemas, para vocês ficarem sorrindo mais ao invés de criticar negativamente. Vamos focar no acerto e não no erro. Vamos ser mais felizes. Gente feliz não enche o saco. Isso é real. Somos todos humanos aqui. E quando trazemos um benefício, é para deixá-los mais contentes. Isso. Bom, gente, acabou o nosso tempo, tá acabando mais um Condomínio Informal. Se vocês tiverem sugestões de assuntos, de temas, deixem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou mesmo no YouTube. Curta a nossa página, deixa seu like e a gente se vê na semana que vem. Obrigado.